Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Estamos aqui felizes com mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a tua vida. Hoje a nossa meditação se encontra em João capítulo número 11, versículo de número 39, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já está de 4 dias. Versículo 40, então disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, o versículo que acabamos de ler fala acerca da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava num determinado lugar e Marta, Maria, Lázaro, três irmãos que Jesus amava, do qual um deles veio a ficar doente, a ficar enfermo, Lázaro. E a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro diante de Jesus. E chegaram diante de Jesus e disseram, olha, mestre, aquele a quem tu amas, o irmão de Maria, aquela que ungiu teus pés com os cabelos da sua cabeça, com unguento, está enfermo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele mensageiro e disse, olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus demorou-se ainda 2 dias naquele lugar. Por que é que Jesus demorou 2 dias naquele lugar? A distância era de aproximadamente 32 quilômetros que aquele mensageiro viajou. Então, a viagem que ele fez foi de um dia para ir ao encontro de Jesus, outro dia para voltar para Betânia, a aldeia dos irmãos. E Jesus demora mais 2 dias. Por que que Jesus demora? O interessante é que os judeus, eles tinham a crença que podia ser que um anjo de Deus ressuscitasse o morto até 3 dias, mas só depois do 4º dia que Deus podia ressuscitar. Então Jesus demora naquele lugar, Jesus demora naquele ambiente ali, e olha para os seus discípulos e vai dizer, olha, vamos até Betânia. Já era o 3º dia, Lázaro já estava sepultado fazia 3 dias. Era mais um dia de viagem. E os discípulos, Senhor, viemos de lá agora há pouco. Queriam te matar por lá. Mas Deus é o Deus que sabe o tempo certo. Deus sabe o tempo de agir, o momento certo de chegar com providência na situação que desejamos. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, Lázaro está dormindo. E é necessário que nós vamos lá. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, Senhor, se ele está dormindo, ele está bem. Só que Jesus estava usando uma linguagem metafórica, um certo eufemismo, uma figura de linguagem, para diminuir o impacto da mensagem. E Jesus disse, olha, Lázaro está morto. O interessante é que a Bíblia vai falar acerca de 4 tipos de mortes. O primeiro tipo de morte é a morte física. E que morte é essa? É a separação do corpo e da alma. Porque somos seres tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. O segundo tipo de morte é a morte moral. Sim, existe a morte moral e a Bíblia fala disso. A Bíblia diz, ora, a que é verdadeiramente viúva, espera em Deus e persevera dia e noite em orações. Mas as que vivem de leite, vivendo, está morta. 1 Timóteo 5, versículo 5, Paulo falando acerca da morte moral. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse 3:1, a Bíblia diz, eu sei as tuas obras, do que tem nomes que está vivo, mas está morto. O pastor daquela igreja era o pastor que estava morto. A Bíblia fala de um terceiro tipo de morte, que é a morte espiritual.
A Bíblia diz que Cristo vos vivificou, estando vocês ainda mortos em ofensas e pecados. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Uma morte espiritual, uma morte do homem que não tem contato com Deus. E existe o quarto tipo de morte, que é a morte eterna. Essa morte é a pior morte de todas. É a morte que nós chamamos de segunda morte. É a morte onde o ser humano vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, porque não quis comunhão com Deus. Pois é, a Bíblia diz que Jesus estava dizendo ali para os discípulos: Lázaro está morto fisicamente. Lázaro morreu, separação do corpo, da alma. E eu vou ali para ressuscitar a Lázaro. A palavra ressuscitar, meus irmãos, significa levantar. A palavra ressuscitar significa levantar-se no original, voltar à vida, ficar de pé, recomeçar. Aparecer significa prontidão. Esta é a palavra ressuscitar. E Jesus disse: eu vou ressuscitar a Lázaro. Vamos lá. E eles partiram para ali. Enquanto isso, Lázaro já estava sepultado. Mas será que as irmãs de Lázaro não se perguntavam: por que será que ele não veio? Será que ele virá? Será que elas não fizeram essa pergunta? Será que ele nos ama mesmo? Mandamos um mensageiro e ele não veio. Por que será que Jesus não veio? Será que ele virá? Por que é que Jesus não veio? Muitas vezes Jesus parece demorar. A Bíblia diz que quando Deus prometeu um filho a Abraão, Deus demorou 25 anos. A Bíblia diz que Jesus só apareceu aos discípulos no mar quando as águas já estavam afogando aquele navio, quando aquele navio já estava quase indo a pique, aquele barco que Jesus apareceu andando por cima das águas. A Bíblia diz que quando Jairo veio ao encontro de Jesus, que ele resolve ir ao encontro da filha de Jairo, ela já estava morta. Por que será que Jesus muitas vezes parece demorar? Parece que Jesus muitas vezes não se preocupa com a nossa aflição. Parece que muitas vezes Jesus não se preocupa, aleluia, com o nosso sofrer, com o nosso pesar. A realidade é que quando Jesus parece demorar, é porque ele está pensando em algo muito maior para mim. É que ele está pensando em algo muito maior para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus vai ali. E Marta vai ao encontro de Jesus. E Marta vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, Senhor. Por que o Senhor demorou? Por que nós chamamos o Senhor e o Senhor não veio, Senhor? Por quê? A Bíblia diz que Jesus olhou para Marta e disse: Marta, o teu irmão há de surgir. Veja que Marta estava crendo que Deus poderia curar no passado. Senhor, por que o Senhor não veio? Se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Ela agora vai crer num Deus do futuro, vai dizer: ah, Senhor, eu sei que quando Jesus ressurgir no último dia, assim somos nós. Cremos que Deus operou no milagre. Quem não crê que Deus abriu o mar vermelho? Quem não crê que Deus mandou maná? Quem não crê que Deus mandou codorniza? Quem não crê que Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos? Todo mundo crê no Deus do passado. Se todo mundo crê no Deus do futuro, que Deus vai fazer maravilhas. Mas será que estamos prontos para crer no Deus do presente? Do aqui, do agora, você que está ouvindo essa mensagem. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Ele é um Deus de presença. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: ei, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Você crê no Deus do presente, meu irmão? Você crê no Deus de agora? Você crê no Deus de já? Você crê que através dessa palavra Jesus pode ressuscitar os teus sonhos? Você crê que Jesus pode agora curar você desta enfermidade? Você crê que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí agora? Creia no Deus do presente. Sinta a presença de Deus aí agora para a glória do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se comove de íntima compaixão. Pergunta onde foi que colocaram ele. A palavra agitar ali significa bufou de indignação. Normalmente significa algum tipo de desprazer. Jesus estava angustiado com aquilo. Não era plano de Deus a morte, nem o tipo dessas mortes que eu citei aqui, não. Mas por causa do pecado, que existem essas coisas no mundo atuais, nos dias atuais. Jesus se agita, Jesus se perturba. Onde foi que colocaram ele? Vem, Senhor, vem. E Jesus vai. Maria vem ao encontro de Jesus dizendo as mesmas palavras, só que agora ela se prostra aos pés de Jesus. O interessante, meu irmão, que elas falaram as mesmas palavras, mas a posição de Maria foi de adoração, foi de contrição, foi de lágrimas, foi de estar aos pés do Senhor, dizendo as mesmas palavras diante do Senhor. E Jesus chega diante do sepulcro. Os judeus criticam, por que ele não veio logo? Por que ele não curou a distância, que nem fez lá com outras enfermidades? Jesus poderia ter curado a distância, poderia. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe. E Jesus chega naquele ambiente e diz, tirai a pedra. Marta diz, mas Senhor, já cheira mal, Senhor. O que é que significa tirar a pedra? Significa enfrentar uma situação que não queremos mexer mais. O Senhor já está sepultado, deixa isso para lá. O que é que significa tirar a pedra? Muitas vezes é tirar uma situação que pode nos trazer dor, sofrimento. Tira a pedra. Eu imagino ela dizendo, não queremos ver nossos irmãos mortos. Não queremos não, Senhor. Jesus diz, tira a pedra. O que é tirar a pedra? É abrir a porta para algo que já cheira mal. Tira a pedra. Cheira mal. Pois é, eu quero que tire a pedra. Muitas vezes da incredulidade, a dureza de coração. Já faz tempo isso, Senhor, deixa isso para lá. Não, tira a pedra. Muitas vezes temos medo de enfrentar o nosso passado de dor. Não queremos remover aquilo que Jesus quer que nós removamos por causa da dor que vai causar. Por causa que já cheira mal. Por causa que já faz tempo. Porque já está sepultado, não quer mais mexer com isso. Tem medo de não dar mais certo. Mas Jesus nessa noite está dizendo, tira a pedra. E eles tiram a pedra ali. E Jesus ora e diz, Pai, eu te dou graça porque sempre tu me ouves. Louva a Deus porque eles estão aqui para ver que o Senhor é comigo. E a Bíblia diz que o Senhor brada, dizendo, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Por que Deus chama pelo nome? Porque se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, todos os mortos iriam ser ressuscitados. Então ele diz, ei, só Lázaro, irmão de Marta, de Maria, sai para fora, Lázaro. E lá vem Lázaro, com as mãos atadas, com as faixas enroladas no rosto,
O interessante é que aquelas faixas tampavam a visão de Lázaro. Aquelas faixas tampavam os ouvidos de Lázaro. Aquelas faixas tampavam tudo da face de Lázaro. As mãos atadas. E Jesus disse: desatai-a, desligai-a e deixe-o ir. E tudo aquilo que estava impedindo de Lázaro ver, de ouvir, de falar, de palpar, começam a tirar as ataduras. E Lázaro agora começa a ver novamente. Lázaro agora começa a reviver novamente, a ressurgir novamente. Para a glória do Senhor, a ter um recomeço, a aparecer, a estar em prontidão para a glória de Deus. Nesta noite, nesta madrugada de hoje, Deus está tirando as ataduras da tua vida, da tua visão, para que você enxergue que Jesus está voltando. Que Deus possa tirar essas ataduras que estão impedindo a tua audição de ouvir a palavra de Deus. Ei, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais a voz, o teu coração, não. Jesus está na porta, batendo no coração. Que Deus nesta madrugada tire as ataduras que está impedindo você de falar, parar de falar mentira, parar de falar pornografia, mas falar a palavra de Deus, falar a verdade, falar o evangelho de Cristo. Que nesta madrugada, que nesse final de semana, que nesse dia de hoje, Deus fale contigo, tire as ataduras das tuas mãos para fazer boas obras, tire as ataduras das tuas pernas, dos teus pés, para caminhar, para pregar o evangelho, para a glória de Deus. Lázaro, sai para fora, tira a pedra. Deus está tirando a pedra nessa madrugada de hoje, nesse dia de hoje, nesse final de semana, nesse dia que você está ouvindo a palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.